de 2021. Então, nós vamos falando que é porquê da escolha, né, dos teóricos decoloniais, do Henrique Dussel. Eu, inclusive, sugeri para vocês, né, não sei se vocês encontraram, o livro 1492, O Encobrimento do Outro, né, que ajuda a gente, então, a entender a modernidade. E aí eu acho essa referência, né, teórica, histórica, a que melhor nos ajuda a compreender o sistema mundo moderno, a mais completa, né, a mais importante para nossa matéria. Por isso, então, a escolha desses, são vários autores, né, e coloco aí como destaque, inicialmente, o professor Henrique Dussel, né? Como eu disse, tem obras traduzidas em vários idiomas, lido no mundo inteiro, um cara importantíssimo, seríssimo, né, no estudo da filosofia, da história, né, do Estado e do pensamento moderno. Bom, então nós vamos, 1492, nós começamos a falar então na aula passada, por que da escolha dessa data? Né? Essa data ela traz três importantíssimos acontecimentos, eventos. Né? Quando a gente utiliza essa expressão, né, acontecimento, né, ela significa o quê? É algo que acontece na vida das pessoas, e aí do ponto de vista, né, coletivo, que muda as referências de mundo, né, de forma radical. É uma palavra muito utilizada, né, por alguns filósofos e psicanalistas. Né? Evento também é uma outra expressão que é utilizado como sinônimo de acontecimento, ou seja, é algo tão radical, né, tão importante na história, né, ou na vida pessoal, né, na psicanálise é mais esse aspecto, né, do indivíduo, da vida pessoal, né, mas utilizado também como algo que acontece na vida das pessoas de forma coletiva. Né? Tem um livro muito importante também, vou escrever para vocês. Mas esse livro aqui, gente, eu recomendo para vocês lerem assim, se for ler vagarosamente, né? Uma página por dia, porque é um livro denso, é um livro fininho, pequenininho. Fala, nossa, aqui eu leio em um minuto. Não, ele é muito denso, não é um livro para ler debatendo, discutindo, mas é uma referência que eu acho que vocês devem anotar e deixar aí com vocês, para no momento oportuno fazer a leitura. O livro se chama São Paulo, do Alain Badiou, que é um filósofo e estudioso também da psicanálise francês, ainda vivo, ativo, né, pensando o mundo contemporâneo. E esse livro que fala São Paulo, ele fala de um acontecimento na vida do apóstolo Paulo, né, de São Paulo, né, no caminho para Damasco. Algo que acontece na vida dele que faz então ele a perceber, né, ou enxergar algo que ele não conseguia enxergar antes. Né? Nós estamos precisando de um acontecimento na vida de todo mundo para que nós possamos, né, enxergar as coisas, né, melhor, né? Uma vez que a gente está vivendo assim, um momento de tanta fake news, né, de tanta mentira, e o acontecimento é justamente isso aí que esse evento na vida da gente que faz, nossa, a ficha caiu, né? Estou entendendo. E aí, então, vamos trabalhar esses. A gente tem três acontecimentos, né, que nós mencionamos em 1492. O primeiro, o início da invasão da América, né, algo que muda radicalmente a história da humanidade, né, e ali com extrema violência, como nós mencionamos. Né? O segundo acontecimento, a expulsão dos considerados diferentes, né, do outro, né, que são os muçulmanos e os judeus da Península Ibérica, também em 1492, quando, né, começa de maneira agressiva a Inquisição, né, lembrando que a Inquisição espanhola era chefiada pela rainha Isabel de Castilha, né, e a rainha Isabel e o rei Fernando eram considerados reis católicos, receberam esse título do Papa, e por terem ajudado o Papa, né, protegendo a vida do Papa e a invasão, né, de Roma por parte dos franceses, eles recebem esse título de reis católicos e a rainha Isabel recebe então o poder de chefiar e escolher, né, quem vai comandar a Inquisição espanhola na Espanha. Né? E quem vai comandar é um sujeito nada delicado, extremamente violento, né, que é o Torquemada. Né? Já deve ter ouvido muito falar no nome dele. Ele aparece em alguns filmes da época, etc.
né, e as práticas da Inquisição, que eram práticas de torturas, né, onde ninguém escapava, né, ninguém que era acusado pela Inquisição sobrevivia, né, ou enlouquecia, ou na esmagadora maioria dos casos morria, né. Então, em 1492 cai o último reino, né, muçulmano na Península Ibérica, depois de 800 anos, né, de presença muçulmana e judia na Península Ibérica, né, cai o reino do sul da Espanha, né, o reino de Granada, que ia ali de Sevilha, Granada até Málaga, né, pegando a região da Andaluzia, né, na Espanha hoje, e ali então um processo de conversão forçada, de extrema violência, de perseguição às pessoas que não se comportavam como o nascente Estado espanhol esperava delas, né? Então havia um controle do comportamento das pessoas, né, em todos os lugares e sempre funcionando por meio, né, do dedo duro. O sujeito já aponta lá, aquele ali não comeu carne de porco, aquele ali agiu dessa maneira, aquele ali. Então você começa né, essas denúncias, né, mais ou menos como o disco denúncia hoje, né, onde pessoas denunciavam ao Estado espanhol e à Inquisição espanhola, que estava subordinada ao Estado espanhol, né, pessoas que não se comportavam, né, como o Estado desejava, não se comportavam segundo, né, a Inquisição, e essas pessoas deveriam ser o comportamento de um católico espanhol. Então a ideia era ser católico é ser espanhol, e ser católico e espanhol é se comportar de determinada maneira, né? E isso, a Inquisição Espanhola durou até a década de 1920. Olha que impressionante, né? Vão aí, quase 500 anos de perseguição às pessoas que não se comportavam, né, como o Estado, o poder do Estado, né, acreditavam que elas deveriam se comportar. Bom, e aí então, né, esse é o segundo episódio, o primeiro, o início da invasão da América, o segundo, a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, e o terceiro episódio é a primeira gramática normativa do espanhol, onde então o Estado começa a determinar qual é a maneira correta de se falar. Então, a partir daí, começa a falar, ou seja, o idioma, que é uma coisa livre, né, uma construção, né, os idiomas antigos, eles todos foram construídos gradualmente na realidade social, no diálogo entre as pessoas. A história dos idiomas é muito interessante. Nós vamos ver, são misturas que vêm por causa do comércio. Então, você tem determinadas regiões, né, com muito comércio, né, por exemplo, ali no Mediterrâneo, né, onde você tem idiomas que vão se misturando. Por exemplo, o catalão, né, o idioma falado na Catalunha, é uma mistura, né? Você tem palavras ali de português com espanhol, com italiano, com francês, né? Tem outros idiomas que não se misturaram, povos que se mantiveram, né, fechados, às vezes por causa da geografia, cercado por montanhas. O caso dos bascos, né? Os bascos é um povo que está lá no meio da Espanha, mas o idioma deles não tem nenhuma influência latina, né? E olha que interessante, não tem nada a ver com o espanhol, com o português, com o francês, com o italiano, né? Então, é essa história muito rica de algo que é construído na vida das pessoas, no dia a dia, né? Se a gente reparar, né, o idioma, né, que nós falamos no dia a dia, que é muito mais livre do que o idioma oficial, né, embora a gente viva um processo também de democratização, né, da língua portuguesa e de outros idiomas, né, esse idioma ele é muito rico, porque diariamente surge uma palavra nova, né, uma forma de se comportar diferente, que a gente inventa uma palavra, que a gente chama de gírias, né? E a gente se comunica com essas expressões novas que vão surgindo em algo que é dinâmico, né, que é vivo, né, que é o idioma, que é a língua que a gente fala. Só que nessa época o Estado quis congelar a língua e falar, olha, criou um dicionário oficial, que nós temos até hoje, em quase todos os idiomas, onde o Estado diz qual que é o significado das palavras, né, qual que é a gramática, a importância das palavras na frase, a sintaxe. E, obviamente, gente, quando o Estado começa a determinar isso, ou seja, congelar, né, uma coisa que a modernidade faz, e que é uma ideia importante para a gente entender esse sistema mundo moderno que agora vai chegando ao final,
né, é que é uma tentativa de congelamento da sociedade, né? A ideia é trazer segurança, principalmente para quem está no poder, né, na sua propriedade, no seu poder, e tenta congelar a sociedade, paralisar a sociedade. E uma forma de congelamento é o congelamento do pensamento. Quando então você proíbe as pessoas de pensarem livre, proíbe as pessoas de criarem palavras, né, de certa maneira, violarem a gramática, né? Ou seja, inventar novas formas de falar, isso é muito rico, é muito importante, e isso passa a ser proibido, né? E você tem, então, o idioma oficial. E o Estado começa a dizer qual que é o significado das palavras. Olha que poder que é isso. E olha como é que isso, então, influencia a maneira das pessoas, dos nacionais pensarem. Imagina só, pensem comigo, né, a força que tem, né, o poder do Estado, a força que tem aquele que pode determinar o sentido de palavras que a gente experimenta diariamente, que a gente fala diariamente, que estão presentes no senso comum. Ou seja, quem constrói o senso comum, por exemplo, a ideia de liberdade. O que é liberdade? Isso é uma ideia construída, né? E o assustador na modernidade é que é uma ideia construída pelo poder, que vai dizer, ser livre é consumir, por exemplo. Né? Eu lembro de uma reportagem da Rede Globo, há alguns anos atrás, essas coisas eu guardava Aí isso tem muito tempo, isso é fita VHS ainda, eu gravava às vezes para mostrar para os alunos, mas aí perdi tudo, ninguém usa mais VHS, eu joguei fora meus VHS tudo. Não devia ter feito isso não, mas fiz. Aí então, de uma reportagem interessantíssima, né? Que uma repórter estava, quando começou a guerra do Afeganistão, isso já tem muitos anos. E aí a repórter da Globo em Cabul, né, e ela falando aqui, ela com medo, visivelmente com medo, claro, né, uma guerra aberta, com bombardeio, etc. Ela falou, olha, aliás, tinha um ano da guerra do Afeganistão. E aí ela com medo e falando que tinha um bombardeio, etc., mas que as coisas não eram tão ruins em Cabul, porque tinha aumentado o número de automóveis na cidade. Olha como é que é a lógica da pessoa, né? Ela vai medir e falar, olha, está em guerra, um monte de gente morrendo, etc., mas as pessoas estão consumindo mais, olha que lindo. Com a chegada da influência americana, o apoio americano. E aí teve uma outra reportagem também que mostra muito isso, essa construção conceitual na cabeça das pessoas do que é bom, né, do que é liberdade. Também na Rede Globo, para variar, né, que mais todas mentem, distorcem, mas a Globo é recordista nisso. Ela é uma reportagem em Cuba falando, olha, agora Cuba, né, está começando a ter liberdade. Os cubanos estão podendo comprar computadores, né, e têm acesso à internet. Então, é uma lógica, é uma compreensão que vincula a liberdade ao consumo e acesso aos meios, né, como a internet, por exemplo, que necessariamente não quer dizer liberdade, porque a gente está vivendo, né, com tanta fake news, com tanta mentira, que, na verdade, a internet vem restringindo, né, manipulando a opinião e etc. Enfim, são dois exemplos que me vieram à cabeça agora, assim, mas para a gente pensar a importância que é, né, quando um grupo de pessoas, um poder centralizado, como o poder do Estado, começa a dizer como que a gente vai pensar e como que a gente vai experimentar determinados conceitos, que são conceitos que a gente usa diariamente na nossa vida, né? Então, isso é muito poder, né? E isso é um poder sobre o nosso comportamento, sobre o nosso pensamento. É uma forma de controlar as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente experimenta na vida. Então, você imagina só esse poder que tem a capacidade de dizer o significado do que é justiça, do que é liberdade, do que é igualdade, do que é bom, do que é ruim, né? Do que vai solucionar nossos problemas ou não, do que é desenvolvimento, né? Por exemplo, uma outra palavrinha-chave na contemporaneidade é a palavra desenvolvimento. E a palavra desenvolvimento, de uns tempos para cá, né, construída a partir de quem tem o poder, né? Então, o poder hoje não é só do Estado, é das empresas de comunicação, né? Televisões, rádios, jornais, é da internet, das pessoas que têm a capacidade, né, de manipular a opinião
na internet, né, e que vai, então, construindo. Olha, desenvolvimento, então, o que é desenvolvimento? Eu lembro, outro exemplozinho aqui que eu vou citar para vocês, para tentar deixar mais claro, né, essa ideia que eu estou falando, né, desenvolvimento enquanto algo quantitativamente maior no futuro, ou seja, é o presente em quantidade maior no futuro. Isso é típico também na sociedade de consumo. Eu lembro quando, isso já tem mais de 20 anos, eu era procurador-geral da Universidade Federal de Minas Gerais e eu presidi o Colégio de Procuradores Federais, né? Então eu viajava muito como presidente do Colégio de Procuradores Federais, para discutir a questão da educação, a legislação, sempre em transformação e etc. E fui uma cidade, uma referência no interior de São Paulo, né, que é São Carlos, que é uma cidade que tem o maior número per capita de doutores, né? Ela é igual a Boston, nos Estados Unidos, né? É da cidade do mundo que tem o maior número de porque tem ali um campus da Universidade de São Paulo, da USP, e um campus da Universidade Federal, né, de São Carlos, da UFSCar, né, que é uma universidade onde todos os professores são doutores, né? Então ali é uma, mas ao mesmo tempo você tem, né, a política da cidade nem sempre corresponde ao nível de informação, né, e de conhecimento, né, dos seus habitantes. E tinha um prefeito lá que achava que o chique era ter engarrafamento na cidade. Então, ele direcionou, né, todas as ruas, né, para a Avenida Central. Aí, no final do dia, todo dia tinha engarrafamento, igual a capital, igual São Paulo. É uma piada, mas que tem base de verdade, né? Então, assim, olha, o chique é ter muito carro, gente. Olha só, São Carlos está virando São Paulo, né? E, felizmente, para São Carlos, não, né? Uma cidade bem mais tranquila do que a mega, né, cidade de São Paulo, que tem engarrafamentos quilométricos. Então, isso muita gente vê como sinônimo de desenvolvimento. Olha só que loucura, né? É algo que diminui a qualidade de vida das pessoas, aumenta a poluição. Não, mas olha a quantidade de carro. Igual a repórter da Globo lá em Cabul, no Afeganistão, falando que o Afeganistão, apesar da guerra, estava melhorando, porque aumentou a quantidade de carros, né? E ela até falou, na época, o número de automóveis aumentou muito mesmo, né? Bom, então, isso eu estou querendo trazer exemplos da importância que é, né, e do perigo que é a gente permitir, né, a algumas pessoas, poucas pessoas, determinarem o que a gente vai pensar, determinarem o significado das palavras, determinarem, né, qual é a gramática, o significado, qual a importância das palavras na frase. E isso o Estado moderno absorveu para si. Como eu disse, de um tempo para cá, né, isso tem sido mais flexibilizado, a gente tem, né, dicionários da língua portuguesa, né, é um idioma que tem mais de 500 mil palavras, olha só, né, riquíssimo. No inglês também, você tem um filme que mostra a construção do primeiro dicionário da língua inglesa, que também tem mais de 500 mil palavras. E o muito interessante, né, o que foi muito rico para o Império Inglês no século XIX, é quando eles começam a montar esse primeiro dicionário da língua inglesa, eles tiveram cuidado de incorporar aquelas palavras que vinham de todo o Império Inglês, né? E o Império Inglês estava presente em todos os continentes, né? Dava volta ao mundo. Então, imagina como que a língua inglesa não ganhou com esse monte de palavras que foram inventadas, né, nos diversos territórios do Império Inglês, né? Tem um filme sobre isso, não vou lembrar agora, mas vocês devem ter assistido. É um filme recente, foi candidato ao Oscar e que mostra o cara que chefiou isso, né, formando um dicionário com várias. O Gênio Louco. Obrigado, Rodrigo. Filmaço, viu? Vale a pena assistir. E traz essa questão. E isso é uma democratização e uma ampliação da língua inglesa, né? O inglês hoje não é um idioma que pertence a um país só. Eu tenho uma queridíssima amiga que é professora de línguas germânicas, né? E o inglês é uma língua germânica. Ela é professora de inglês, doutora, né, em inglês, professora do FMG. E ela fala muito isso, olha, a riqueza do inglês é que se tornou uma língua global, né, e que incorporou palavras de todos os cantos do mundo, né? Então, isso é uma riqueza muito grande. E que o Império fez isso, né, para o próprio, enriquecendo a sua língua. Bom, então,
vamos seguir adiante. Então, você tem esses três eventos, esses três acontecimentos que marcam, né, o sistema mundo moderno, que é um sistema mundo uniformizador, padronizador. Então, nós vamos falar agora de alguns elementos que nós já mencionamos na aula passada, que constroem a racionalidade moderna, né? Então, nós estamos falando de um poder que é um poder centralizado. A novidade do Estado é que agora há um único poder central, soberano, né? E esse poder é exercido em todo o território do Estado, tá? Então, as características que marcam o Estado moderno. Esse Estado moderno, ele é uniformizador, centralizador, fortemente hierarquizado. Então, aquilo que existia antes, no feudalismo, que era um poder descentralizado, sempre negociado entre os senhores feudais, né, entre nobres, barões, condes, né, reis, etc. Né, esse poder agora, e isso gerou, né, a necessidade de ser superado, porque eram conflitos permanentes e havia uma necessidade econômica, né, de criação de espaços, né, uniformes, onde vigisse uma única moeda nacional. Então, o Estado moderno nasce para viabilizar o desenvolvimento da economia moderna, que é o capitalismo. Então, aqui vai uma outra ideia importantíssima e que no senso comum, né, e o nosso senso comum está tão de cabeça para baixo, né, muito perigoso, porque é ideologia enquanto distorção proposital, no senso comum, né, cria-se esse confronto, né, entre Estado, né, e o capitalismo, coisa que é, né, historicamente absolutamente mentira. Em outras palavras, não haveria capitalismo sem o Estado. Não haveria agora o capitalismo sem Estado. E é muito fácil de entender isso com os fenômenos históricos recentes, por exemplo, também. Né? 2008, a grande crise, né, de 2008, quem salvou a crise de 2008 foram os estados, né? O Banco Central da Alemanha, que emite moeda nacional, né? O Banco Central Europeu, que é fortemente influenciado pelo Banco Central da Alemanha, o Banco Central dos Estados Unidos da América, que emite moeda, né? O Estado americano, o Banco Central do Japão, o Banco Central do Brasil. Ou seja, quem salvou o capitalismo em 2008 foi o Estado. Né? Da mesma forma, em 1929, quem salvou o capitalismo foi o Estado. A mesma coisa durante os 500 anos. Quem possibilitou a economia capitalista foi o Estado. Né? Então, isso é muito basiquinho. Básico, básico, do básico, do básico. Né? E aí, então, né, como a gente disse na primeira aula, vocês estão hierarquizados, fortemente hierarquizado. Então, ele é centralizado e hierarquizado. Tá? Então, na cúpula ali está o poder soberano do Estado. Tá? Outra pergunta. Ah, tá, de nada, de nada. Então, a gente vai ver o quê? O que é criado nesse momento? Esse poder que era todo negociado, descentralizado, né, não concertado com C, né, ou seja, não combinado, né, e que dificultava as relações, né, entre esses diversos feudos, dificultava o comércio. O que você vai começar a fazer agora? Você vai unificar esses feudos num espaço territorial grande, intermediário, né, vamos dizer assim. O Estado moderno ele nasce num espaço territorial intermediário entre os impérios. Os impérios, então, são necessariamente multiétnicos, multilinguísticos, complexos, multinacionais, né? Depois vem o reino. Os estados nascem inicialmente da esfera dos reinos. Então está lá, qual que é essa esfera territorial? Vou imaginar lá Portugal, França, Espanha, né, o Reino Unido, a Holanda. São estados que são muito maiores do que os feudos, né, que eram cidades muradas, pequenas. Então são espaços territoriais bem maiores que os feudos, mas muito menores que os impérios. É nessa esfera intermediária de poder que vai surgir inicialmente o Estado Nacional. Primeiro Estado Nacional, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda.
e outros vão se formando, né, nos últimos 500 anos. Mais recentemente é que surgiram estados nacionais com território de impérios. Então, é o caso do Brasil, caso dos Estados Unidos, do Canadá, do México, da Argentina, da Austrália, né, da China, da Rússia, que é um gigante, né? Então, esses estados são estados, portanto, com muito maior complexidade do que aqueles estados que surgiram da esfera de reinos, né? O Brasil surge do Império Português, né? A Austrália é uma parte do Império Inglês, assim como os Estados Unidos é uma parte do Império Inglês, assim como o Canadá é uma parte do Império Inglês. Olha como é que era gigante o Império Inglês, né? Que vão criar estados que são estados com dimensão imperial. E que, portanto, obviamente, se a dimensão territorial é maior, a complexidade é muito maior, né? A complexidade étnica é muito maior. Então, são milhares de idiomas que são falados nesses estados, né? A Índia, né? A China, a Rússia, nos Estados Unidos. O que aconteceu aqui, né, diferente nas Américas, é que a invasão europeia aqui na América, ela gerou muita destruição e muita morte das populações originárias, né, coisa que não aconteceu na China ou na Rússia, por exemplo, ou na Índia. Então, esses estados permanecem com uma diversidade étnica, cultural, linguística gigantesca. Aqui também tem, mas foi muita morte, foi muita violência na invasão europeia aqui. Então, no Brasil, hoje, por exemplo, no Brasil se fala cerca de 400 idiomas, né? Desses idiomas, 270 são idiomas originários, indígenas. Mas quando os portugueses começaram a invadir aqui, eram milhares. E saíram matando todo mundo, né? Então, a mesma coisa nos Estados Unidos, né? Eram milhares de culturas indígenas, milhares de povos indígenas, do Canadá também, né? E os invasores ingleses saíram matando todo mundo. Então, diminuiu essa diversidade étnica, infelizmente, né? E hoje no Brasil você tem cerca de 1 milhão de habitantes originários, né, de povos indígenas, com 270 idiomas, né, cerca de 300 e tantas etnias diferentes, sendo que eram milhares, né? Hoje, as especulações dos historiadores é que os portugueses mataram cerca de 8 milhões de indígenas aqui. Então não tem essa história de, o português é bonzinho, é diferente, o espanhol foi malzinho, o inglês foi malzinho, o português foi bonzinho. Não, tudo malzinho, né? E lembrando que a coroa portuguesa ela tinha requintes de crueldade, né? Requintes de maldade, né? Aqui vou citar dois exemplos de requintes de maldade. Uma delas, na época do Marquês de Pombal, né? Que era uma liderança, um ideólogo assim do colonialismo português. Ele reparando que a resistência dos indígenas aqui era muito grande, né? O que que ele fez? Ele incentivou o estupro das mulheres indígenas para destruir o fenótipo, o fenótipo dos indígenas. O que que é o fenótipo, né? Você deve lembrar de biologia, a aparência física, né? Então, o formato do rosto, do corpo, etc. Então, você tem, você olha, fala, esse é um fenótipo indígena, esse aqui é um fenótipo tupinambá, esse aqui é um fenótipo do aimará, esse aqui é um fenótipo do asteca, esse aqui é um fenótipo do escocês, esse aqui é um fenótipo do franco, esse aqui é um fenótipo do frísio na Alemanha, ou seja, os povos, eles viviam, Marquês de Pombal, eles viviam entre eles e ia criando uma identificação que passava pela aparência física, né? Construída na relação com o ambiente, etc. E os portugueses falaram, olha, essa identidade pelo fenótipo, né, pela aparência física, é uma forma que ajuda a resistência dos indígenas. Como é que a gente vai destruir essa aparência física? Estuprando as mulheres indígenas. Então, aquela coisa que é romantizada, e a gente rejeitem isso, né? Isso é de uma violência absurda, né? Tem um livro que é muito comemorado, que tem que ser conhecido, tudo tem que ser lido, mas tem que ser lido, compreendido, né? Dentro da realidade histórica, né? Que é o Casagrande Senzala. Então, o Casagrande Senzala é de uma violência estúpida, mas que mostra como que era o pensamento da elite brasileira até recentemente, né? Era que o português chegava
Já vamos chegar lá, Manuel. O português chegava e ele namorava as indígenas. Olha que povo, né? Ele se misturava com as indígenas, ele namorava as indígenas. Olha, Casa Grande Senzala tem uma coisa assim tão grosseira que era uma coisa que não faz muito tempo, gente. Isso aí acontecia na geração dos meus pais, né? Ou mesmo aconteceu na minha geração, né? Não, não, que era a coisa, como é que você tinha relações, né, entre os jovens da elite brasileira e as mulheres mais pobres, etc. Era estupro, era estupro. Não é namoro, não, é estupro, né? E é o que os portugueses fizeram com as mulheres. Então, aí nasciam pessoas com um fenótipo misturado, né? Com características genéticas de europeus misturados com indígenas, né? E etc. Né? A mesma violência que foi a violência do Estado português, né? Na criação, para se pegar no Estado de Angola, né? Inventado pelos portugueses, ele é um Estado cuja economia, a economia de Angola, durante 400 anos. Você sabe, ela funcionava de quê, o Estado? Exportando escravos, exportando pessoas em navios negreiros, onde as pessoas eram colocadas, já devem ter visto isso também, muito que eu estou falando aqui não é novidade para vocês, né? Elas ficam todas deitadas durante toda a transição do Atlântico, né? De Angola, depois pega o mapa de Angola até Salvador, até Rio de Janeiro, né, atravessava esse oceano imenso ali, né, deitadas, né, cabeça e pé, cabeça e pé, cabeça e pé. O alimento ele era despejado, as pessoas estão ficavam deitadas assim, aí tinha um negócio onde botava ali um alimento, aquela gosma aqui, e despejava na boca das pessoas. E as pessoas, como estavam amarradas, faziam cocô e xixi onde estavam, né, durante toda a travessia do Atlântico. E, obviamente, muitas pessoas morriam ali e permaneciam ali com o corpo apodrecendo, né? Você imagina o que, que era uma travessia do Atlântico, né, nessa época, né? Então, sem fantasia, né, de que o Brasil é uma terra de tolerância, né, uma terra sem bobagem, mentira grosseira, estúpida e perigosa. Né? O Brasil é um país de extrema crueldade, de extrema violência, um dos países mais violentos do mundo, né? E a gente está vendo isso, né, em parte dessa elite burra, né, estúpida que está aí, que até hoje, né, faz arminha, é racista, é machista, é homofóbica, né, odeia pobre. É isso, né? É isso, nós somos formados assim. E por isso essa imensa dificuldade da gente se liberar ou se libertar, né, dessa violência que ainda marca, né, uma aí, né, em manifestações presentes de 25% da população brasileira, né? Então isso é assustador, mas é importante que a gente abandone as fantasias, né? E convivamos com a nossa realidade para que vocês, então jovens, consigam fazer o que a gente vem tentando há tanto tempo, né? E não conseguimos ainda totalmente, embora tenhamos avançado muito, né? E sem dúvida esse delírio, porque passa parte da população brasileira, isso vai ser superado, né? Mas está nas mãos de vocês construir um país, né, que não seja um país tão violento como o nosso país. Eu não estou falando também da inexistência de violência em outros, né? Outros países, outros estados se formaram em meio a muita violência, como o Brasil, mas são violências diferentes. Foram os Estados Unidos da América. A história norte-americana é uma história de extrema violência. E aí, como a gente comentava também, um livro que fala do discurso, né? Os Estados Unidos começou uma guerra a cada 3 anos, e o discurso dos presidentes americanos. Tinha um presidente americano no século XIX que ele colecionava escalpos que ele arrancou dos indígenas. E os conquistadores americanos, né, aqueles cowboys, etc., assim como o exército americano, que foi conquistando o oeste americano, eles faziam para suas esposas colares, né, com partes dos ossos dos indígenas que eles matavam. Colares de ossos. Né? Mas não é colares de ossos de animais, ou de coisa de elefante, né, de marfim, colares feitos com ossos e dentes dos indígenas aos milhões que eles matavam e presenteavam suas esposas. Os Estados Unidos, século XIX. Tinha um presidente que fazia isso.
né? Eles mesmos esculpiam, olha só que habilidade, né? Que coisa linda, artesanato, né? Eles esculpiam, né, com o osso dos indígenas que eles mataram, né, presente para as suas mulheres, o que mostrava a bravura deles. Olha lá, mulher, eu fui lá, matei tanto, aquela coisa, né? Que até hoje ainda é sinônimo de masculinidade, né? Ser violento, né? E aí compete a vocês, mulheres, reagirem e rejeitarem os caras que acham que o masculino está na violência. E na modernidade, o masculino esteve na violência, né? Por isso que precisamos de um mundo mais feminino. E por isso que o masculino, né, o feminino foi tão combatido, né? Então, uma coisa que eu acho muito interessante, mas isso aí já é uma outra discussão, né? Senão a gente nossa, senão esse curso vira um curso de 10 anos, é tanta coisa para a gente, né, discutir, interessante. Mas, assim, a construção do masculino e do feminino na modernidade está intimamente ligado a isso, né? A masculinidade está ligada à violência, né? E a feminilidade está ligada à vida, né? À criação dos filhos, à plantação, né, da horta, ao domínio da cura por meio dos medicamentos, etc. Então, quando a mulher acha que afirmar-se, né, enquanto mulher e abandonar o feminino, né, e assumir o mundo masculino, né, eu acho que isso é um grande erro, né? E aí nós estamos perdidos com isso. Ou seja, se as mulheres se tornarem também violentas, né, e encontrarem alguma feminilidade na violência, no extermínio, né, na morte do outro, na guerra, etc., aí dançou. Então, assim, eu não comemoro nada os exércitos trazerem hoje batalhões de mulheres, né, porque, na verdade, é sim, né, abandonar o feminino, né, que é a delicadeza, que é o cuidado, né, o feminino enquanto conceito moderno, tá? Então, essa discussão vai longe, essa discussão vai longe, né? Mas eu acho que é uma primeira questão muito interessante, um livro que trabalha isso de forma maravilhosa, falando do futurismo, né, masculino e como que o mundo masculino é de destruição ambiental, né, enquanto o mundo feminino é de preservação ambiental, né? Mas é lógico que a mulher pode adotar um comportamento do mundo masculino, né? E o mundo masculino pode e deve adotar um comportamento que é do mundo feminino, ou seja, a delicadeza, o cuidado, a atenção, a sensibilidade, né? A vivência do presente, enquanto o mundo masculino é em função do futuro. Eu tenho que destruir o presente para construir o futuro, né? O futuro é destruir árvores, o futuro é fabricar automóveis, o futuro é destruir o meio ambiente, o futuro é mais, é mais, é mais, é mais, é mais, o que está muito marcado no mundo masculino. Ô, gente, eu estou falando a partir de determinadas teorias, teóricos, tá? E aqui um livro que eu recomendo, fundamental, que trabalha isso muito bem, de forma belíssima, né? É um grande filósofo, né? Pensador italiano. Ele fala, inclusive, né, de como aquele trabalho é sobre o fascismo, né? E sobre o futurismo italiano. Então, como que esse futurismo, ou seja, construir o mundo do futuro na Itália, né, abraçado pelos fascistas, era destruir o presente com violência, né? E essa é a velocidade, aumentar a velocidade da destruição ambiental, aumentar a velocidade na produção, aumentar a velocidade no consumo, né? Então é um mundo de destruição do presente, de não vivência do presente, e viver em função de um futuro imaginado como um futuro de poder, né, de vitórias, etc, etc. E o mundo feminino como um mundo do presente, né, da vida, do cuidado, da sensibilidade. E aí é muito interessante que a gente vive um momento de dessensibilização do mundo, né? Então, por quê? Porque a vida da gente é tão acelerada, que não dá tempo da gente parar e sentir as coisas no presente. Para pensar sobre isso, né? Esse mundo masculino, que é esse mundo de velocidade, de aceleração, de destruição para a construção de qualquer outra coisa, ele é um mundo, esse mundo de velocidade não permite que a gente sinta, né, o presente, né? Sinta as pessoas, né? Inclusive, sinta o toque, né? Sinta o desejo no presente. A gente está sempre desejando mais e não aproveita o presente. Uma coisa assim que eu vi muito, eu tenho 4 filhos, né? Eu vi no passado, eles já estão todos na idade de vocês, uns mais velhos, outros na idade de vocês. Mas assim, era uma geração que chegava assim e falava, nossa, pai, fiquei com 5 meninas na festa.
Aí ele falou, nossa, filho, que horroroso, né? Você nem lembra o nome delas, você não conheceu a pessoa, você não curtiu a pessoa. Como é que é isso? É o mundo da velocidade, você não curte. Na verdade, a curtição é não curtir, porque agora eu quero aquele outro. Isso é tanto mulheres como homens, né? Agora eu quero aquele outro, agora eu quero aquele. Isso você não curte, você não tem tempo para ser sensível, você não tem tempo para o toque, né? Para conhecer aquela pessoa, você nem lembra o nome da pessoa, você consome pessoas, né? Essa sociedade do ultraconsumo. Esse filósofo aqui, Berardi, fabuloso, ele trabalha muito, né, desse mundo e ele chama muito, né, para trazer de volta o mundo feminino, que é o mundo da sensibilidade, ou seja, que é o mundo de viver o presente com tempo e cuidado, de curtir as coisas, né? De saber o nome da pessoa, pelo menos que você ficou ontem à noite. Mas é mais ou menos por aí. Bom, isso aí tem muita filosofia, muita história, é muito legal estudar, gente, é muito gostoso estudar. O livro chama Depois do Futuro. Vou escrever aqui para vocês. Depois do Futuro. Olha, recomendo, mas é um livro de filosofia, então é um livro para vocês lerem. Não é um livro para ler como se fosse romance, gente. É um livro para ler, lê, para, pensa, toma nota, conversa sobre, né? Então é um livro assim. Esse livro aqui eu volto lá. Eu já li ele todo, mas agora estou lendo de novo. Aí eu volto, avanço, tomo nota, escrevo. E aí sim, cada vez que você lê uma parte, tem um insight legal, uma ideia legal. É muito interessante isso, né? Bom, então, continuando aqui, né, há, portanto, a construção de uma racionalidade moderna. Essa racionalidade moderna, ela é uma racionalidade que se torna hegemônica, ela é posta como a única racionalidade, né, e ela marca a hegemonia branca e masculina. Então, a modernidade é a hegemonia da Europa, de parte dessa Europa, né? Quais são, então, uma coisa interessante, não é toda a Europa é muito diversa, são muitas etnias, né? Mas é a parte dessa Europa. Então, quais são os impérios, né, que invadiram o mundo inteiro? Né? Começa lá com o Império Português, o Império Espanhol, o Império Francês, o Império Inglês, o Império Belga, o Império Holandês, né? São os principais, né? Agora, o principal mesmo, primeiro Portugal, Espanha, depois Inglaterra e França. A Inglaterra e França é mais o império que chega ao seu auge no século XIX. Né? Portugal e Espanha chegam ao seu auge no século XVII, por aí. Então, são momentos distintos, são os principais. Agora, você tem outros impérios medianos, outros impérios regionais. Mas vamos lembrar que já o Império Inglês e o Império é, é, Francês, né, eles chegam ao seu auge assim, bem recentemente. O Império Inglês e Francês vão até a Segunda Guerra Mundial, onde após a Segunda Guerra Mundial, então vem o Império Norte-Americano. Né? O Império Chinês teve, né, no passado mais antigo e agora uma retomada da importância da China, principalmente do ponto de vista econômico, comercial, no mundo. E o Império Russo também é um império que já houve, né? É grande, né? O território do Império Russo é grande, e um império que permanece até hoje. Viveu um momento de crise radical com o fim da União Soviética. Ali era Moscou, né? A União Soviética eram 15 repúblicas, mas o centro, a cabeça do império, né, era o Império Russo ainda, né? A União Soviética se forma a partir do território do Império Russo, e hoje você tem a grande Rússia aí de novo, né? Muito poderosa militarmente, né? Também aí tentando reeditar o Império Russo. Bom, essa racionalidade, então, ela vai marcar determinados grupos hegemônicos que vão se tornar hegemônicos inicialmente no território do Estado, e esses grupos depois vão se tornar hegemônicos regionalmente, e depois eles vão se tornar hegemônicos, né, mundialmente. Então, aí, os impérios globais são impérios que chegaram aí a todos os continentes, né? Começa com Portugal, como eu disse, Espanha, depois a Inglaterra, né, que vai ser um dos maiores, né? E o Império Norte-Americano, que hoje ainda é o maior, né, disparado. Você tem aí, como eu já mencionei, são 800 bases militares em cerca de 100 países pelo mundo afora. Então, o Império agora
voltou, né? Como é que chama aquela Star Wars, né? Impérios, a volta do Império, como é que era? É o que a gente está vivendo com Acho que o Biden. Império ataca novamente. O Império ataca novamente, né? Agora com Biden. Não que o Trump fosse lindo, não era, era horroroso, mas com Biden volta o Império enquanto Império. Ele faz discurso de Império, né? Então, volta o Império, ataca novamente aí. Está lá, estão com tudo lá no Oriente Médio, né? Incentivando aí a guerra na Ucrânia também. Ontem teve bombardeios na Líbia. Enfim, o negócio está tá aí pegando. Bom, essa racionalidade se torna hegemônica, ela se fundamenta sobre 6 fundamentos principais. Nós vamos trabalhar cada um deles agora. Então, há uma racionalidade. A modernidade, ela inventa várias coisas. Entre essas coisas, o racismo é uma grande invenção moderna. Não que não existissem estranhamentos, né, outros, mas o racismo justificado biologicamente, ou seja, a ideia de que existem raças superiores e inferiores, isso é exclusivamente moderno. Isso não existia antes. E logo, o que decorre disso é a escravidão com justificativa biológica. Isso também não existia antes. Não existia um povo que nascia para ser escravo. Isso é uma invenção moderna. Né? Antes, nas guerras, etc., vão ter escravos. Escravos na Grécia, escravos em Roma, e etc. Né? Mas eram escravizados aqueles povos que eram derrotados na guerra. E havia muitas vezes em várias culturas, né, a possibilidade do escravo deixar de ser escravo, como no próprio Império Romano. Né? O escravo, se ele vencedor, né, por exemplo, nas lutas lá, em tantas lutas no Coliseu Romano, né, ele podia se tornar senhor, né? Então, não era uma coisa que criava artificialmente uma justificativa brutal que condenava ou que condenou povos à escravidão simplesmente por nascerem em determinada região, por nascerem ou pertencerem a determinada etnia. Isso também é uma invenção da modernidade. O machismo, né, não que não existissem culturas, só que o machismo passa a ser uma marca da modernidade. Né? Culturas machistas existiam há muito tempo. A cultura grega é uma cultura extremamente machista. A cultura grega clássica é extremamente machista. Né? Mas o machismo passa a ser algo que estruturante do sistema mundo colonial moderno. Então, é um sistema que marca a dominação do homem branco, né? Tá, o Elite do Atraso. Pois é, muito interessante, Bruno. Legal, que bom que está lendo. Não só, não. Né? A questão, essa racionalidade moderna, né, ela não é uma racionalidade cristã. Aí tem muita coisa também para ser dita, e aí é muito complexo. Né? Por quê? Uma coisa, você tem, na verdade, vários cristianismos. Né? Os primeiros cristãos, né, o que a gente chama de cristianismo primitivo, eles viviam em comunidades, repartiam um pão. Né? É a ideia da comunhão. Comunhão é o comum. Eles viviam em espaços comuns. Então, a ideia de viver em comunidade. Né? Então, né, tudo que as pessoas produziam, e isso vinha também da cultura judaica, que é ainda muito presente na cultura judaica, que também não é única. Né? Você tem várias leituras, né, teologias que às vezes entram em conflito, etc. A questão é muito rica, muito complexa. Mas então, por exemplo, as comunidades judaicas em Israel, ainda hoje você vê muitos kibbutzim, né? Os kibbutz são comunidades onde todo mundo trabalha, todo mundo divide igualmente o fruto do trabalho, todo mundo é responsável pelaquela comunidade. Alguns kibbutzim se transformaram pós Segunda Guerra Mundial em empresas e perderam um pouco dessa característica. Mas existe hoje um movimento entre os jovens judeus, né, de retomar o kibbutzim, né, originário, que era justamente o kibbutzim é plural de kibbutz, né? Os kibbutzim comunitários, onde inclusive, por exemplo, você tinha nas habitações, todas as crianças dormem no mesmo espaço. Né? Então, para aprender a dividir o espaço, para aprender a viver em comunidade, todos trabalham,
todos produzem, todos plantam, todos colhem o fruto do trabalho, todos lavam e cuidam da cozinha, etc. É uma comunidade, né? Assim como vão ser as primeiras comunidades cristãs, né? Não há, isso é muito importante, a modernidade inventa o individualismo. Não havia individualismo antes da modernidade. As sociedades eram, antes de 1500, né, vamos colocar assim, 1492 como a data simbólica, não existia essa ideia do individualismo, do egoísmo, da competição. Né? O que existia, o que permitiu, isso aí é básico, gente, que eu estou falando, é o basiquinho do basiquinho. O que permitiu, e todos os antropólogos concordam com isso, né? Todos, tem uns malucos hoje em dia que. Mas todos, o que, que é? As, a permanência, a sobrevivência do ser humano, né, nessa luta entre as diversas espécies, né, na ideia, por exemplo, da evolução de Darwin, por que que o ser humano sobreviveu? Porque nós sempre, embora mais frágeis, né, nós não comíamos animais, né, lá no início a gente era vegetariano, então, olha que legal. Né, nós, embora mais frágeis, nós vivíamos sempre em comunidade. Nós colaborávamos sempre entre nós. Isso é que fez com que a gente sobrevivesse. O que está nos levando para o fundo do poço, para o fim, talvez, da existência da espécie humana hoje em dia? É justamente o que a modernidade inventou: egoísmo e competição. Então, isso que é naturalizado por algumas pessoas que fazem isso por ignorância por ignorância ou por má fé, né? De que nós somos competitivos, naturalmente individualistas. É uma brutal, gigantesca mentira. Nós não teríamos sobrevivido como espécie se nós fôssemos individualistas. Isso é básico, né? É só pensar um pouquinho que você vai falar, olha, imagina a gente aqui, né, sozinho, encontrando, né, um leão no caminho, né, um monte de gorilas pelo caminho, né, e etc, etc. É óbvio, gente. É só parar para pensar um pouquinho, né? E aí o cristianismo, a base do cristianismo, ela é comunitarista, óbvio. E repartir o pão. Como é que os cristãos sobrevivem? Eles criam comunidades, onde todos trabalham, todos repartem o pão, né, e o vinho. Daí o simbolismo do pão e do vinho. Essa coisa de cristianismo de competição individualista, isso é uma distorção teológica grave, grave. Né? Ontem, eu não sei se vocês viram, gente, mas ontem eu recebi vocês devem ter recebido, a gente recebe um grupo de pessoas que se intitulam cristãos, né, cercando um posto de gasolina e rezando para a gasolina baixar de preço. Olha, é uma distorção grave, né? Porque o que Deus nos deu foi justamente inteligência, trabalho, força para compreender as coisas e para construir uma comunidade onde todo mundo possa ser feliz em comunidade. Ou seja, o preço da gasolina não é Deus que vai mudar, o preço da gasolina somos nós, votando direito, nos organizando, participando, né, da construção de políticas econômicas, né, que favoreçam a todo mundo e não só as petroleiras, né, e não só a guerra que está acontecendo agora, né, no Oriente Médio e próximo é por causa de gás, de petróleo. Todas as guerras, né, recentes foram por causa de petróleo. Né? Então, não adianta rezar, não, gente. Né? O que adianta, né? Infelizmente, né? Deus deve ficar extremamente irritado. Ô povinho chato que eu criei, né? Idiota. Vai trabalhar, cara. Vai lá fazer sua política. Vai dividir o pão e o vinho. Né? Vai acabar com a guerra no Oriente Médio para ter petróleo, ou então para de tanto petróleo que está acabando com o planeta. Está matando a criação de Deus com tanto petróleo. Vai usar energia alternativa, energia eólica, né? Carro elétrico. Né? Anda menos de carro, mais transporte coletivo. Deus dá inteligência para a gente pensar essas coisas, não ficar rezando no posto de gasolina. Está muito irritante esse país. Tá difícil, viu, gente? Eu vou para o sul da Bahia, né? Ficar olhando o mar e esperar o mundo acabar. E aí vai vir o Messias e falar: Ó, eu tentei, gente, mas vocês não deram jeito. Então agora vai começar tudo de novo. Né? Mas aí, bom, voltando. Então, gente, na verdade, o que você tem, né, é isso na pergunta ali que veio antes, né? É uma apropriação da religiosidade,
né, do cristianismo e do próprio catolicismo pelo poder. Tá? Então são coisas que a gente tem que ter o cuidado de historicamente separar muito. Você teve papas que foram à guerra. Você teve impérios que mataram em nome de Jesus. Olha, matar em nome de Jesus? Você é anticristão, né? Jesus é amor. Né? Então a pessoa que diz que bateu porque ama, entendeu tudo errado. Que matou porque ama, entendeu tudo errado. Né? Você não faz guerra em nome do amor. Isso não existe. Né? Isso é desamor. Isso é ódio. Né? Matar é desamor. Mas aí você começa a apropriação. Então, primeiro que eu falei, olha, a rainha Isabel de Castilha, né? Isabel é Elizabeth, né? Em inglês, né? A rainha Elizabeth é Isabel. Sabe que muitos jornais em Portugal eles traduzem os nomes, né? Eu tenho alguns livros em espanhol aqui que traduzem o nome das pessoas. Então, a rainha Elizabeth II da Inglaterra é a rainha Isabel II. Mas essa é a rainha Isabel I de Castilha, na Espanha. Né? Ela vai usar a igreja para criar, né, para obrigar as pessoas a se comportarem de determinada maneira, para perseguir pessoas, para matar pessoas, para torturar pessoas. Né? Você usa a igreja para isso, a Inquisição e a Igreja Católica já, vários papas, né? Inclusive mais recentemente João Paulo II, João Paulo I, depois João Paulo II, depois agora o Papa Francisco, já pediram desculpas pela violência que a igreja fez contra determinados povos. Né? O rei da Espanha, o pai do rei atual, eu comentei isso, ele foi ao kibbutz não, agora misturei os nomes. Foi ao parlamento de Israel pedir desculpas pelo que os espanhóis, em nome do catolicismo, fizeram com os judeus no século XV, no século XVI, no século XX, apoiando Hitler, né, com o franquismo, com o fascismo espanhol. Né? Você tinha freiras, né, na Espanha que faziam o símbolo nazista. Então, gente, aí já é a confusão nas nossas cabeças. Provocadas porque tem o poder, porque quem quer nos enganar, quem quer falar em nome de Deus, né? E quem se acha no direito de defender a violência em nome de Deus e assim por diante. E isso aí também não é só obra do cristianismo, isso também é, né, de parte do judaísmo, do fundamentalismo judeu, isso também é de parte do islamismo, do fundamentalismo islâmico. Né? Todos fazendo guerra em nome de Deus, né? Sendo que nenhum defendeu. Né? Vocês sabem a expressão jihad? Né? Eu estudei um tempo, eu comentei com vocês, estudei um tempo islamismo com alguns professores, colegas de direito internacional. Então, jihad quer dizer a guerra santa. Né? A guerra santa é a guerra interior contra o mal dentro da gente. Não tem nada a ver de sair matando as pessoas. Isso é do fundamentalismo muçulmano islâmico. Então, essas são distorções. Né? As igrejas monoteístas, elas estão todas ligadas, elas têm a mesma base, né? Que é o judaísmo. Tudo vem do judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então não era para brigar nunca, né? Era para amor. Né? Só que as pessoas, né, estão odiando mais do que amando. Mas não se esqueçam disso. E aí o Estado, então, você tem esse primeiro elemento que marca essa racionalidade moderna. Então, é uma racionalidade construída para a viabilização do poder do Estado, esse poder centralizador, uniformizador, né, padronizador de violência. Né? O poder do Estado nasce de uma extrema violência. E a gente vê até hoje a violência que o Estado continua perpetrando contra as pessoas, né? As guerras, os exércitos nacionais, as polícias nacionais, né? Como batem, matam, torturam, etc. Né? As guerras que a gente está vendo aí recomeçarem pelo Oriente Médio, né? Lá no Donbás, na Ucrânia. Né? Então, guerras, um monte de conflitos, né? Pelo mundo afora, acontecendo agora. Bom, e isso aí em nome do poder, né? Do poder econômico, do poder dos estados, etc. Do poder de empresas, etc. Bom, então, vamos entender o primeiro elemento dessa racionalidade moderna. Nós aprendemos e nós fomos educados dentro de um padrão de uniformização, de padronização. Né? Então, a primeira característica são políticas estatais de uniformização de comportamentos. O Estado moderno ele precisa uniformizar comportamentos.
E ele vai uniformizar esse comportamento de várias formas, com o direito penal, ele vai punir aquela pessoa que não se comporta como o Estado espera que ela se comporte. Então, nós temos uma sociedade moderna que é punitivista, que acredita que é possível resolver os problemas com punição, né? Até hoje, basta vocês verem que não sei se vocês viram ontem, anteontem, as manifestações na, na Europa, né? No YouTube tem tudo isso. Tem alguns canais, tem um canal que chama Euronews. Euronews em português. Depois vocês escrevam aí, né? É muito bom, assim, eu acho que é muito sério. E é falado em português de Portugal, né? Mas são notícias da Europa. E ontem o Euronews traz uma reportagem de manifestações em vários países da Europa contra a, a- o lockdown, né? De novo. E lá houve o lockdown, que aqui não houve aqui no Brasil, mas lá houve mesmo. As pessoas ficaram trancadas em casa e as pessoas não aguentam mais, há um estresse, né? Veja bem, eu defendo o lockdown. Se a gente não tiver, a gente está vivendo essa tragédia porque nós tivemos lockdown. Mas olha só como que o Estado faz para impor o lockdown. Isso é que eu acho que é algo que eu comecei a pensar sobre, que vale uma discussão, né? O Estado francês, né? Não só o francês, eu estou citando o exemplo da França, que eu vi uma reportagem da França, mas Holanda também, é, Reino Unido, Alemanha também, tá tudo assim. O povo nas ruas manifestando. Aí o que que o Estado faz? Manda a polícia com bala de borracha, cacetete, descer a porrada no povo. Claro que não vai funcionar. É o punitivismo. Ah, não, as pessoas não querem ficar em casa, então olha só, vamos pensar juntos. Olha a lógica. As pessoas não querem ficar em casa, então o Estado, para proteger as pessoas, desce o cacete das pessoas. Teve um Ô, evento. ô, Oi, professor, diga, isso Mariana. tem muito a ver com o princípio do o monopólio do Estado pela coerção da força física, né? É até assim, um pouco contraditório. Sim, e um equívoco, né? Você achar que as pessoas vão obedecer porque você bate nelas. Quem é que vai obedecer porque você bate nelas, gente? Uhum. É muito louco pensar que existe um princípio que dá ao Estado a autorização de coagir pela força física. Ainda É, fala assim, isso cabe exclusivamente ao monopólio, é como se a gente desse continuidade a um pensamento absolutista, sei lá. exatamente, mas é esse o Estado. O Estado nasceu absolutista. E ainda tem muitos das suas características, né, punitivistas. Então, isso é. Olha, teve um caso aqui em Belo Horizonte, eu escrevi um artigo sobre isso, vou ver se eu acho. Isso já tem mais de 20 anos. Mas 20 não, mais de 20 anos, uns 15 anos, de 15 a 20 anos. Eu escrevi um artigo, vê se eu acho, mando para vocês. Nesse artigo, eu escrevi uma crônica, né, sobre o que aconteceu aqui numa comunidade aqui em Belo Horizonte, que eu esqueço o nome agora. Essa comunidade, ela estava organizando uma festa junina. Mas essa comunidade, ela vivia ou vive, né, ela ainda existe, num lugar que o Corpo de Bombeiros entendeu que se as pessoas se reunissem, muita gente ali, poderia ter algum desabamento de terra, alguma instabilidade que poderia colocar em risco essas pessoas. Então, o Corpo de Bombeiros, na sua função de cuidar das pessoas, né, colocou um aviso lá, falou, olha, não é recomendável que vocês façam essa festa aqui, porque o terreno ele é instável e pode desabar e etc. Bom, só que a comunidade resolveu fazer a festa assim mesmo. Olha que interessante. A gente vai pensar juntos, vamos pensar a lógica do Estado moderno. Aí a comunidade resolveu fazer a festa. Aí então, o Corpo de Bombeiros chamou a Polícia Militar. A Polícia Militar chegou lá e falou: olha, vocês não vão fazer essa festa. Aí os bombeiros falaram: não, nós vamos por nossa própria conta e risco. Não, não vão. Vamos, não vão. Vamos, não vão. E aí desceu o cacete no povo. Um monte de gente ficou ferida. Olha que interessante. Para proteger a integridade física das pessoas, o Estado violou a integridade física das pessoas. Explica isso. Onde está a lógica? Está faltando estudar um pouquinho lógica do pensamento. Né? Falta lógica no mundo que a gente está vivendo. Como é que eu afeto a integridade física de uma pessoa para proteger a integridade física da pessoa? Como é que eu comprometo a integridade física? E é isso que os Estados europeus estão fazendo.
Né? Será que não tem uma outra maneira de fazer? Né? Será que não pode, por exemplo, se você construir essas políticas de restrição à locomoção junto, ainda mais na Europa, onde as pessoas estão organizadas e o nível de compartilhamento comunitário, assim, ele existe em algumas, né, em alguns povos, de maneira muito forte. Então, por que não construir essas políticas, né, de uma outra maneira que não seja por meio da punição? Colocar os caras. Gente, a polícia francesa chegou com armadura, né, com metralhadora, e mandando o povo sair do café que eles estavam tomando ali, tomando cervejinha na esquina. Não é assim que pode fazer, ué. Não é assim que vai funcionar. É óbvio que não vai funcionar. Né? E é óbvio que os europeus estão se insurgindo contra isso. Não, não quero nenhum Estado, né, querendo me enchendo o saco, me botando trancado dentro de casa. Né? Então, bom, mas aí eu estou trazendo um problema para vocês aqui, porque também, né, a gente não pode colocar em risco a vida das pessoas saindo às ruas como a gente tem feito aqui. Então, eu sou favorável ao lockdown. A minha crítica é trabalhar essa questão como uma questão de polícia. Eu acho que isso tem que ser trabalhado de uma outra maneira, democrática, cidadã, dialógica com a população. Mas professor, como é que você faria? Não sei. Aí nós vamos construir, tá? Não, tá? Né? É complexo mesmo, né? Mas o que eu estou colocando assim nós modernos, para tudo a gente acha que vai resolver com punição, né? E será que a punição tem sido efetiva para as nossas sociedades nesses últimos 500 anos? Ela é a melhor forma, né? Ela é a melhor forma de educar, né? Vocês vão daqui a pouquinho ter filhas e filhos, né? Ela é a melhor forma de educar os seus filhos, punindo? Eu acho que não. Aí eu tenho certeza, acho não, eu tenho certeza que não, né? Então, e isso reflete na sociedade, né? O punitivismo do Estado, ele se reflete dentro de casa, né? E vice-versa, né? Então, bom, mas aí fica para vocês refletirem, sem nenhuma pretensão de ser o dono da verdade também, né? Eu coloco essas questões para vocês pensarem, né? Pensarem, discordarem, etc. Ó, tem uma mãozinha levantada aí, gente. Quem é? Mariana? Quem levantou a mão, gente? É porque eu não estou vendo aqui. Tem 3 mãos levantadas, professor, mas eu Ah, eu acho não que estou vendo. antes de Pode. mim tinha 2 pessoas, então vou deixar eles falarem primeiro. Não pode falar, gente, porque eu não estava vendo as mãos levantadas. O professor, Ah, Bruno, pode deixar a Maria Eduarda falar, porque ela tinha levantado a mão antes de mim. tá jóia. Vai lá, Maria. Sou eu. Né? Sim, sim. É porque tem duas. Não, é porque o senhor começou a falar sobre as justificativas biológicas para o racismo. O machismo entra nisso também ou foi uma construção ideológica? Entra nisso também, né? Entra em pseudo, sempre lembrando que são falsas construções pseudocientíficas, né? São falsas construções para tentar justificar a inferioridade da mulher do ponto de vista biológico, né? A inferioridade dos não brancos do ponto de vista biológico. Então você tem construções pseudocientíficas que marcam muito a modernidade, muito presentes, especialmente no século XIX, né? Mas lembrando que a gente está vivendo um mundo tão esquisito que algumas pessoas recuperam isso hoje em dia. Então são pseudoconstruções, né? São falsas construções, né, biológicas. E aí é isso, tem sim. Entendi, obrigada. Nada. Agora, Bruno. O professor, na verdade, eu tava vendo você falando, eu ia falar só uma questão, que você estava falando da questão da perseguição dos povos colonizadores, né, em relação aos povos originários aqui enfim, da América e de outros continentes que foram colonizados pelos europeus e por outros povos, né, posteriormente na história. Eu estava até vendo uma questão muito interessante, porque eu li no livro falando da questão do etnocentrismo. E os europeus, além de terem participado desse processo de etnocentrismo, né, terem usado a religião, né, como argumento como retórica de dominação, né, e muitas vezes até mesmo de extermínio, né,
além da questão do etnocentrismo, eles ainda praticaram, eu li num termo, até achei um termo estranho, eles ainda praticaram o que eles chamam de etnocídio. Só que, tipo assim, Sim. tinha definição, mas eu não entendi direito o que seria essa definição etnocídio. Mas, pelo que eu li depois, fala que é quando você extermina uma etnia, assim, completamente, usando como Exatamente. argumento a superioridade cultural, a superioridade étnica, racial, enfim. É isso. Você concorda com o que eu Sim, sim, entendi a é isso. respeito? E é muito. O etnocídio cometido pelos europeus aqui na América são muitos povos. Outro dia, talvez vocês tenham lido essa reportagem. Não faz muito tempo, uns 15 dias, em torno disso, foi reportado, né, apareceu nos jornais aqui do Brasil, que morreu o último membro, a última pessoa de uma determinada etnia indígena aqui no Brasil. Morreu ele com a cultura dele e com o idioma dele. Ele era o último que falava esse idioma. Olha que, olha que perda. Você imagina, você perdeu uma cultura, você perdeu um idioma. O último do povo dele morreu há 15 dias atrás. Isso é um etnocídio. Ele morreu por quê? Porque os caras começaram a matar o povo dele desde 1500, né? E continuaram matando até hoje. Então, tem um filme interessantíssimo que eu acho que eu já comentei com vocês, que chama Onde Sonham as Formigas Verdes. Não, eu acho que eu não comentei, não. Né? Esse filme, vou escrever aqui. É um filme da década de 1980. A linguagem, portanto, é muito diferente da linguagem cinematográfica atual. Então, talvez vocês não tenham paciência, mas a história do filme é muito interessante. Mas você vê a linguagem do cinema, né, de 20 anos, 30 anos atrás, 40 anos atrás, como nesse caso, é muito diferente. Hoje o cinema, vocês cresceram com um cinema, com séries, né, na televisão, filmes de cinema, etc., com uma velocidade de narrativa muito grande, né? E a gente também vai se habituando. Eu também fui me habituando a essa velocidade. Como eu disse, vai aumentando a velocidade do mundo. E os filmes da década de 80, a câmera ficava parada, às vezes, na mesma imagem, 1 minuto. Né? Parece ser uma eternidade para a gente. Assim. Imagina, a mesma imagem, 1 minuto. As imagens hoje duram 10 segundos, 5 segundos. Aí, então, às vezes, não tem paciência de assistir. Mas quem gosta de cinema e tudo, vale a pena. Chama Onde Sonham as Formigas Verdes. O diretor é um diretor alemão chamado Werner Herzog. O Herzog, os filmes dele hoje, como eu disse, são muito chatos de ver, mas são muito ricos do ponto de vista filosófico, das provocações, indagações, etc. Esse filme dele é um filme mais fácil de ver, assim, vamos dizer, ele é mais comercial, né? Para a gente hoje é mais fácil de ver, embora a linguagem não seja, obviamente, a linguagem contemporânea. Né? E isso acontece comigo também, gente, não é só com vocês, não. A gente é reeducado na velocidade do mundo e na linguagem, né? Então a gente está assim a 1000 por hora. Nesse filme conta a história, né? Entre outras coisas, ele é uma crítica ao direito moderno, né? A forma como o direito moderno se impõe, ignorando a diversidade étnica, a diversidade cultural, e conta a história de povos, né? E um povo que era justamente esse caso que aconteceu aqui no Brasil agora, que aconteceu com os aborígenes na Austrália. Ele era a última da etnia dele que falava o idioma dele. Ninguém, você imagina o que é o cara viver onde ninguém entende o que você fala. Ninguém entendia o que você fala. E ele entendia o que ninguém falava. E os outros da etnia dele foram mortos. Sobrou ele. Né? E ele passa o resto da vida até a morte dele. Né? Obviamente, vai começar a tentar se comunicar com os outros, mas ele é o último guardião da cultura e do idioma dele. Né? Então, isso é muito comum. O etnocídio, né? que é que é uma forma de genocídio, né? O genocídio vem da palavra gene, né? Então, você se extingue, né, geneticamente um povo, né? O etnocídio, você extingue, né, uma determinada etnia com sua cultura, com sua história, com seu idioma, com sua espiritualidade. Ela deixa de existir fisicamente, né? E deixa de existir registros dessa cultura na Terra. Foram milhares, foram muitas. O etnocídio perpetrado pelas invasões europeias na modernidade, ele é gigantesco. Aqui no Brasil, um monte. E continua acontecendo. Né? Bom,
Então, essa primeira característica, uniformização. Ah, tem mais mãos levantadas, gente. Espera aí. Cadê? Deixa eu ir lá. Professor. Oi, Aurora, diga. Eu queria pedir duas coisas. Uma, se você pode me enviar um link da aula, porque tem uma colega que não está conseguindo, ela está pedindo há um tempinho. E outra coisa, eu queria saber se você podia mandar para a gente no chat, em tópicos talvez, quais são os fundamentos que você só falou primeiro até agora, só para a gente, tipo assim, já conseguir escrever e arrumar aqui na hora de escrever sobre. Vou falar agora, então. Então, primeiro é a uniformização. Ei, Samela, agora que eu te vi, tudo bom? Oi, diga. Desculpa, é porque até então você não tinha falado, mas eu ia te perguntar só um outro exemplo do primeiro, entendeu? Mas pode continuar falando para a Aurora e depois você fala de novo. Ah, tá. Não, porque eu não pensei mais em uma política assim, de comportamento, não. Aí eu ia te pedir outro exemplo. Sim. A Aurora já falou? Já falou, né? Agora a Isadora, então. Sou eu, Isadora. Então tá. A Aurora estava antes, professor. Então, Aurora, fala, desculpa. Não, eu te pedi foi os tópicos, os tá. 6 tópicos. Beleza. Não, tá jóia, mando sim. Então, eu vou falar rapidamente deles aqui. Então, depois nós vamos aprofundar em cada um. Então, a questão da uniformização, voltando, né? Como é que ela ocorre? A questão central que a gente precisa pensar nos estados até hoje é o quê? Que antes, né, vamos pensar no início da formação da Espanha, você tinha vários grupos étnicos, cada um com um idioma diferente, cada um com uma cultura diferente. E aí você passa a ter uma única rainha e um único rei que vai comandar esse território, a Espanha moderna, né, todo. E nesse território tem idiomas diferentes, tem espiritualidades diferentes, tem culturas diferentes, tem etnias diferentes, portanto, povos que já se estranharam, já entraram até em guerra entre eles. A pergunta, então, lógica, que acompanha os Estados modernos até hoje era como manter essa unidade entre povos tão diferentes, né? Como manter essa unidade e o respeito a uma única autoridade central, que é o rei. Então, isso aí é o processo de formação da primeira formatação do Estado moderno, que é o Estado absolutista. E aí, qual que é a resposta? Que ainda é até hoje trabalhada dessa maneira. Olha, a primeira coisa, para que todos esses povos, bascos, galegos, andaluzes, catalães, né, eles respeitem uma única rainha, que é castelhana. O que vai acontecer? O catalão vai virar lá e falar: por que eu vou obedecer essa rainha castelhana? Ela não fala meu idioma, ela não tem a mesma história que a minha, né? Não tem a mesma cultura, a mesma comida, a mesma dança, as mesmas músicas. Por que eu vou obedecer essa rainha? E a mesma coisa vai passar pela cabeça do basco, passa até hoje, né? Passar pela cabeça do galego, né? Do andaluz. Por que eu vou obedecer uma rainha castelhana? Bom, qual que é a solução que os estados começam a construir a partir daí? Construir, a gente poderia pedir, vocês iam chegar, se vocês pudessem um tempo, vocês pensarem, vocês vão chegar a essa solução que os estados começaram a fazer. Olha, eu preciso construir uma identificação entre esses povos diferentes para que eles, então, se identifiquem. Então, um basco vire para um catalão e fala: olha, nós temos algo em comum. A gente participa de um mesmo projeto, de um projeto comum. A gente tem uma história comum. A gente tem valores comuns. A gente tem uma religião comum. Então, a ideia é fazer com que esses diversos povos agora eles se olhem e compartilhem sentimentos comuns, valores comuns, religiosidade comum. Como é que isso vai ser feito? Bom, primeiro passo, né? E aí, primeiro passo, eu preciso de construir um inimigo comum. Vamos pensar que isso até hoje o Estado faz. Cria um inimigo comum. Como é que você une grupos diferentes? Criando uma ameaça comum. Então, o inimigo comum quem é? É o mais diferente. O inimigo, então, é aquele, né, que tem uma outra aparência física. O nariz dele é diferente. A cor dele é diferente. A religião dele é diferente. Esse é nosso inimigo. Né? E a gente, então, nós vamos nos unir contra esse inimigo comum. No caso de Portugal e Espanha, eram os
muçulmanos e judeus. Ora, eles têm uma aparência, um fenótipo diferente, eles têm uma língua diferente, diferente da nossa, né? Nós já temos uma língua diferente entre nós, só que nós já estávamos aqui na Península Ibérica antes deles chegarem. Então nós vamos expulsar. Então você cria um inimigo comum, você cria então uma unidade entre aqueles diferentes, criando um mais diferente ainda, inventando um mais diferente ainda. Esse é o primeiro passo. E aí então, dado esse primeiro passo, vamos fazer a guerra para esses caras que são diferentes, né? Vamos combatê-los. Agora, vamos ver as políticas públicas hoje, gente, do Estado, no Brasil, até hoje é assim, né? Ah, o fulano tal, aqui é o comunista, né? Que tudo é comunista. Ah, é o comunista, a gente tem que matar o comunista, esses vermelhos, esses comunistas, esses comunistas, esses comunistas, tudo comunista, tudo comunista. Né? Então você inventa um inimigo, né? E joga todo mundo, né, contra aquele inimigo. Né? E aí você vai. É isso. Então, esse é o primeiro passo. Depois, você começa a impor. E aí, veja bem, aí você começa a acabar com a identidade desses grupos diversos ali dentro. Ah, vocês lutaram juntos contra os muçulmanos, contra os judeus, né, contra os comunistas. Vocês lutaram juntos. Agora, vocês têm que permanecer unidos. Vocês vão ser obrigatoriamente ter uma única religião. Todo mundo tem que ser católico. Se não for católico, está morto. Aí vem a Inquisição. Né? Mas todo mundo agora vai ter que falar o espanhol. Então eu invento uma nacionalidade por sobre as nacionalidades pré-existentes. Então, onde existiam bascos, catalães, galegos, agora todo mundo é espanhol. Inclusive a rainha é espanhola. A rainha não é mais castelhana, ela é espanhola. Só que vai ter um grupo hegemônico que vai impor a sua cultura para os outros, de forma violenta. Ele é hegemônico porque ele é militarmente mais forte. No caso da Espanha, quem são? São os castelhanos. Os castelhanos, então, vão obrigar bascos, galegos, catalães a falar castelhano. E quem não falar está preso pela Inquisição, porque se comportou mal, né? Foi um mau católico. Todo mundo tem que se comportar como um bom católico. E um bom católico deve se comportar assim, assado. Né? Se não se comportar assim, assado, né? Está fora, é rejeitado, está morto. Né? Veja bem que, no caso, dentro do cristianismo, né, você tem a rejeição aos muçulmanos e judeus, né, mas entre os cristãos começa uma guerra que tem 500 anos também, né, que é entre protestantes e católicos. Então, você vai ver, ainda hoje, há esse confronto na Irlanda do Norte, entre católicos e protestantes. Né? Ainda hoje há esse confronto. A Suíça superou esse confronto, criando um Estado que é um Estado plural do ponto de vista religioso. Então, mas esse conflito ainda é muito presente. Gerou muita guerra no passado. Né? E, de vez em quando, ainda gera algumas escaramuças e violências. Então, esse estranhamento do outro. Aqui no Brasil, a gente tem esse estranhamento gravíssimo que ocorre principalmente contra as religiões africanas, né, que hoje o Papa Francisco chama tanto a atenção da necessidade de se respeitar, né, a diversidade, toda a diversidade, todas as religiosidades, inclusive as religiões de matriz africana e as religiões brasileiras. Nós temos uma religião brasileira, né? A religião brasileira é o candomblé e a Umbanda, principalmente a Umbanda. Né? A Umbanda ela é uma religião híbrida criada no Brasil, né, que mistura as matrizes africanas com o espiritismo, com o catolicismo, com o cristianismo, enfim, está tudo ali presente na Umbanda. Né? E é perseguida, tem gente que joga pedra, tem gente que acha que... Porque é isso, mas isso é ignorância, é o desconhecimento do outro, é o medo do outro que você não consegue enxergar e aceitar. Né? Isso é bem moderno. Né? A gente aprendeu a ser assim. Nós aprendemos durante 500 anos a estranhar aquele que pensa diferente, que tem uma religiosidade diferente, né? Que tem uma forma de ver, de sentir, de compreender o mundo diferente, que tem uma sexualidade diferente. Nós aprendemos isso em 500 anos de uniformização estatal. Você tem que pensar do mesmo jeito, tem que acreditar na mesma religião, tem que falar no mesmo idioma, o idioma é o idioma oficial. Imagina isso 500 anos na cabeça nossa, na cabeça dos nossos antepassados. Né? Então, é por isso que a gente está tão assim. Né? E a gente precisa abrir assim. A campanha da fraternidade, que é uma campanha ecumênica desse ano, ou seja, que reúne cristãos protestantes e cristãos católicos, né? Ela é uma campanha pela diversidade. Vamos respeitar o outro.
Vamos respeitar o budista, o hinduísta, né? Vamos respeitar todas as riquíssimas religiões de matriz africana, vamos respeitar o umbandista, vamos respeitar o candomblé, vamos respeitar o espírita, vamos respeitar todo mundo, gente. Que antipatia, que saco! Né? A gente tem essa coisa moderna, que saco a gente querer que todo mundo pense como a gente, que todo mundo acredite no que a gente acredita. Que porcaria é essa? Deixa cada um, todo mundo se respeita. Né? Todos nos respeitam, nós respeitamos todos e assim vivemos sem violência. Não é tão difícil assim. Mas por que é difícil? Porque são 500 anos de padronização estatal. São 500 anos de uniformização. E isso é que viabilizou esse poder do Estado centralizado, que usa a religião até hoje. Ah, Estado laico, Estado laico. Que Estado laico? Vocês viram na posse do Biden agora, né, um padre católico falando, e depois um reverendo protestante também falando, o que mesmo acontecia em todas as outras posses. Né? Então é o uso da religião para impor um comportamento. E chegar e falar para os norte-americanos, ser norte-americano é ser cristão. Né? E os 3 milhões de muçulmanos que tem lá? Né? E aí? Né? Então, isso é muito marcante no Estado para uniformizar as pessoas. O uso da religião para outros interesses. Hoje a gente tem o uso de religião, por exemplo, para interesses econômicos. Religiões que são religiões privadas. Toda religião é comunitária, ela pertence à comunidade. Você tem algumas religiões que pertencem ao Estado. Mas agora, recentemente, inventaram religiões que têm um dono da igreja. O cara é dono da igreja. E ele se enriquece com a igreja, né? Isso é muito doido. Bom, vamos lá. Maria Eduarda, pode falar. Não é? Tá ouvindo? Tô. Agora tá ouvindo, professor? Tô. Não, porque o senhor falando, eu fui fazendo outras associações. Isso do tópico 3 que o senhor colocou a respeito da gramática, o senhor consegue visualizar alguma identificação disso com o crescimento capitalista, no sentido de globalizar as relações e facilitar as transações econômicas? Sem dúvida. Né? Isso começa num nível, como eu disse, no nível territorial menor, né? Mas essa uniformização da linguagem é uma uniformização também de valores. Né? A gente vê o mundo por meio da linguagem. Né? Isso que a gente estava falando, que eu estava falando antes. Né? A gente vê o mundo por meio das palavras. Né? Vamos pegar a Bíblia. Né? No início foi o verbo. Né? Tudo começou com o verbo. A gente vê o mundo por meio das palavras. Quem domina as palavras domina os sentidos do mundo. Né? E aí, então, é isso. O que é desenvolvimento, o que é crescimento, né? O que é bom, o que é ruim, etc. E isso também permite a ideia de criar esse Estado Ana, peraí. A ideia de criar esse Estado Nacional é de criar espaços, né, territoriais que vão permitir facilitar o comércio. Né? Então, o inglês tornou-se o idioma do Império Inglês, que foi um império que atingiu o mundo inteiro, deu volta ao mundo, né? E é o idioma falado em todos os assuntos comerciais. Todo o comércio, né, é o idioma usado pela aviação, né? É o idioma que se torna o idioma comum, que facilita o comércio, que padroniza valores, porque isso é muito interessante, gente. Eu estudei muito idioma, e assim, a coisa que mais ficou para mim foi como que você começa a enxergar o mundo por meio de uma gramática. Isso é uma forma de ver o mundo. Né? Você tem determinados idiomas que não têm algumas palavras. E no momento que ela não existem essas palavras, não existe esse conceito na cabeça da pessoa. Olha só. Então, se eu crio um idioma que é falado no mundo inteiro, eu coloco conceitos comuns na cabeça do mundo inteiro. Eu faço todo mundo acreditar no capitalismo internacional, por exemplo. É uma. Né? Ou em qualquer outra coisa também. Né? Então, isso é muito, muito... e foi tentado um idioma universal, o Esperanto, né? Mas não colou, porque as pessoas já tinham sacado isso. Olha, ao levar todo mundo a falar inglês, eu estou levando aquele mundo, aquela percepção, aquela gramática ao mundo inteiro. Eu estou levando todo mundo, então, a ver o mundo de forma semelhante. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Bom, quem mais? Maria Eduarda, agora? Eu acho que professor, posso falar? Pode, claro. É o seguinte, o senhor falou da centralização, da uniformização ali de diferentes povos para formar um povo, um Estado, quer dizer.
Eu tenho uma dúvida. A ascensão de movimentos separatistas, como a gente vê hoje, você acha que é uma forma de libertação ou o senhor pensa que é uma ameaça à integridade do sistema mundo moderno que é passível de gerar novos conflitos? Não, sem dúvida, ele é uma ameaça, ou mais do que uma ameaça, é o início de um esfacelamento do sistema mundo moderno. Uma questão que a gente tem que levar em consideração é que, queiramos ou não, o sistema mundo moderno está desabando diante dos nossos olhos, né? E talvez, hoje, aí já, porque entre os juízos de valor, que eu coloco assim, a minha perspectiva, vocês não são obrigados a concordar com nada, eu quero mesmo que vocês pensem, formem a opinião de vocês a partir das informações, das coisas, das provocações que eu vou fazendo aqui, né? Mas assim, esse sistema mundo moderno, ele gerou muito conflito, muita violência. Então, eu acho que o fim dele abre perspectivas para a gente construir, para você, né, para nós, eu ainda tenho uma parte aqui, mas principalmente vocês construírem uma outra coisa, com muito mais tolerância, diversidade, com muito mais amor, com muito menos conflito, com menos uniformização, menos imposição, né? Mas, enfim. Então, acho que essa é uma oportunidade, né? E esse sistema mundo moderno, ele acaba porque ele falhou. Ele falhou no seu projeto, né? Então, ele gerou muito e continua gerando muita violência. E ele falhou. Então, você tem algumas pessoas que tentam salvar ainda esse sistema mundo moderno, né? Porque tem privilégios, né? De pouquíssimos em relação a muitos, né? Tem riqueza, etc. Essas pessoas querem ainda tentar manter esse negócio, né? Mas ele está claramente se esfacelando, né? E esses movimentos separatistas, sem dúvida, mostram a atenção da falha desse sistema. Olha, vamos pensar Espanha e Inglaterra agora. Espanha e Reino Unido, né? O Reino Unido que é o país, Inglaterra é uma região do Reino Unido. Espanha, o que a gente está vendo? Né? Um movimento separatista fortíssimo dos catalães. Isso depois de 400 anos. Olha, são 400 anos dos castelhanos tentando transformar os catalães em espanhóis. E 400 anos depois, falhou. Veja bem, não é, isso também é importante, não é que não tenha funcionado. Funcionou 400 anos, funcionou. Mas funcionou com muita paulada, né? Mas funcionou. Não pode falar que o Estado espanhol não funciona. Funciona, ainda funciona muito bem. Mas você tem essas tensões que mostram, olha, funcionou, mas eles não conseguiram apagar uma ideia. Eles não conseguiram apagar um povo. Isso é muito importante a gente imaginar isso, né? Você não mata uma ideia, né? A ideia subsiste. Então, você acha que você vai matar uma ideia matando as pessoas? Não mata. Né? Eu estava lendo agora, essa semana, sobre a Indonésia. Né? O governo norte-americano ele patrocinou um governo golpista. A Indonésia era um país terceiro-mundista, que fazia parte do movimento terceiro-mundista, e que tinha um partido comunista fortíssimo. Aí os norte-americanos falaram, a gente não pode deixar os comunistas assumirem a Indonésia. Muita gente, milhões de pessoas, eles já estão lá na China, né? Já estão, né, no Vietnã, na Coreia, então não pode. Eles patrocinam um governo, o governo do Sukarno, que é um assassino. Eles matam, né? Tem um documentário norte-americano sobre o que foi feito na Indonésia. Eles matam mais de 1 milhão de pessoas em um ano. Eles matam mais de 1 milhão de comunistas. Né? O que eles matam? Bom, o que é comunista? Não existe o comunista. Quem é comunista? Não existe isso. Ah, o fulano é comunista. Não, o fulano ele pode acreditar em determinadas coisas que se identificam com o pensamento comunista. Não existe, o fulano é isso. Não, nós somos um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas é que qualquer pessoa que tivesse qualquer relação com o Partido Comunista, ou que tivesse parentes, os irmãos, ou se tinha um comunista da família, matava a família toda. E sabe o que eles matavam? Eles pegavam as pessoas, né, algemavam, colocavam elas, porque não dá para ficar gastando bala. Então eles colocavam um arame, amarravam o arame em um poste, né, o arame, né? Do outro lado, amarravam o arame numa coisa de madeira, assim, como se fosse uma coisa que você puxasse. Passavam em volta do pescoço da pessoa e puxavam. Então, eles faziam isso em série. Passava a pessoa da pessoa, puxava. É óbvio que a força que eles puxavam, o arame rompia isso aqui e sangrava muito. Então, eles relatam que ficava assim, às vezes o sangue ficava a 20, 30 centímetros do chão, de sangue, né? De sangue de comunista.
Né? E adivinha se eles acabaram. Aí tem um relatório da CIA, do Departamento de Estado norte-americano, que o cara fala: olha, agora eu acho que a gente conseguiu mudar a orientação da Indonésia. A Indonésia não vai mais para o comunismo. Mas você não mata uma ideia com isso. A ideia está lá de volta. A Indonésia virou um caos, né? Ela é administrada por corruptos. Não sei se vocês têm acompanhado a Indonésia, é um horror, um horror. Esses caras que fizeram esses homicídios, eles até hoje são festejados em programas de televisão, eles estão velhinhos, né? E tem um filme. Esse filme, eu não vou recomendar vocês para verem esse filme, porque esse filme é indigesto, ele dá vontade de vomitar, né? Mas o filme chama, se alguém tiver com estômago suficiente, quiser enfrentar algo extremamente desagradável, né, o filme chama O Ato de Matar, The Act of Killing. The Act of Killing. Vocês encontram no YouTube. Em inglês, certamente, mas eu acho que tem muitos com legenda. Eu acho que tem. Não, mentira, tem com legenda em português. Mas o filme, só de lembrar do filme, embrulha o estômago. Então, não assista, não. Mas quem tiver coragem, é um documento histórico. E assim, o diretor norte-americano, ele fez uma coisa sensacional. O que ele fez? Ele foi, né, Hollywood. Então chegou na Indonésia lá, ele com um cineasta norte-americano, com uma equipe norte-americana, com aqueles equipamentos. Nós queremos entrevistar os heróis nacionais. Os heróis nacionais foram esses que assassinaram 1 milhão de comunistas. 1 milhão. Aí, dessa maneira, né? Em série. Aí então eles começaram a entrevistar, eles chegaram. Aí o filme mostra tudo. É um documentário onde eles falam: vocês vão aparecer, os caras assim, nossa, nós vamos aparecer em Hollywood. Aí, que lindo! Como é que você se chama? Nós nos chamamos de gangster. Nós nos inspiramos nos gangsters norte-americanos para matar os comunistas. Então, aí olha a jogada, olha o lance do cineasta. O cara foi muito inteligente. Então vocês vão agora representar um teatro para a gente. Né? Então é um filme documentário, entrevistaram os caras, etc. Né? E eles fizeram, então, o cineasta pediu para os caras reeditarem o que eles faziam com os comunistas. Então, eles foram no lugar onde eles fizeram isso, né? Porque eram vários lugares, que era muita gente matando e muita gente morrendo. Aí pegaram esses caras, mostraram um programa de televisão, eles sendo homenageados. Esse aqui matou tantos comunistas. Igual o programa do Silvio Santos. E todo mundo batia palma, comemorava e tudo. Aí eles foram num lugar que era na cobertura de um apartamento, tinha uma área assim. E aí mostrou o poste. Aí o cineasta falou: então vocês vão representar o que vocês faziam. Você vai fazer o papel de você mesmo, na época, e você vai fazer o papel de um comunista. Aí o cara diz: que é isso? Não, gente, Hollywood, vocês vão aparecer em Hollywood. Aí o cara tem um que vai fazer o papel de comunista. E o outro, ele amarra o arame, põe em volta o pescoço do cara. É óbvio que ele não puxa. Mas quando ele põe em volta o pescoço do cara, o cara tira aquele negócio desesperado. E o outro para. Olha só, ele fez uma jogada psicológica com o sujeito que foi o quê? Sentir como o outro se sentia naquela época. Ele fez o cara representar o papel do outro. E aí, então, tem as cenas, e eles vão acompanhando esses caras, eles começam a pensar o que eles fizeram. Aí um começa a falar com o outro: nossa, a gente não devia ter feito aquilo. Nossa, era pessoa, era gente igualzinha a gente, carne e osso, que acreditava em outra coisa, a gente não podia ter. Aí eles começam a cair a ficha. E o filme termina, né, com um deles, o que era assim, o mais espalhafatoso, que se orgulhava de ter matado tanta gente, não sei o quê, vomitando no lugar. O filme termina ele vomitando. Ele vomitando. Aí depois não sei, os caras, ou seja, eles começam, cai a ficha do que eles fizeram com o outro. Eles começam a entender que aquele outro era igualzinho a ele. Que não existe o muçulmano, o terrorista, o comunista, o fulano, o ciclano, que são todas pessoas que acreditam em coisas diferentes. Professor. Oi, diga. Aqui, só um negócio, você tinha falado da Indonésia, como é que é o nome do assassino que assumiu o poder? Eu sempre misturo os dois. Tem o Suharto, que era o cara do terceiro mundista, um democrata, que foi tirado pelo Sukarno, que é o fascista violento. Mas depois, gente, vocês confiram esses nomes na internet, porque eu sempre misturo o nome Suharto com Sukarno.
Um é bandido e o outro não é. Aqui, Não é tão bandido. você lembra a data do 66. 63? 66. 1966. É. Mas você vê o filme. Se você está interessado por isso, assim, vê o filme, que é esse, The Act of Killing, né? O ato de matar. Mas é um documentário hard, mas muito interessante. Não, eu só estava perguntando nem para ver o filme, não, só porque eu queria pesquisar na internet. Não, mas pode ver, pode ver. Se você tiver estômago, Não, pode ver. tá tranquilo. Mas pode ver, tem problema não, assim. Não vai, no máximo vai dar um enjoo, assim. Mas... Às vezes é bom ter enjoo, né, pra gente entender as coisas que acontecem no mundo, né? E a gente não permitir que elas voltem a acontecer. Você sabe o que está acontecendo hoje nas Filipinas? É semelhante, né? Vocês têm acompanhado isso? O presidente das Filipinas é um cara que defende armar a população e agora, né, convocou a população a sair matando comunista. Está acontecendo agora nas Filipinas, né? Tem uns caras que querem fazer isso aqui no Brasil. Pois é. Né? E o problema é quem que eles chamam, né? No caso do jeito que está no Brasil, todo mundo é comunista, né? Até o caso da física quântica é comunista, né? Então aí vai morrer todo mundo, vai ser igual na Indonésia, vai morrer, né? Muita gente, porque todo mundo que pensa um pouquinho, né? Que é democrático, que defende, que é contra a violência, que é contra armas, etc., é comunista, aí pô, não, vai morrer metade da população. É assim, vão 100 milhões de pessoas, vai ser recorde. Nós vamos passar a Indonésia. Né? Mas não vai acontecer isso, não. Né? Nosso país não. Vocês não vão deixar isso acontecer. Né? Mas tem gente que quer fazer isso. Isso está acontecendo nas Filipinas. O presidente da República que foi eleito defendendo armar a população, defendendo perseguir comunistas, e agora eles estão nas ruas saindo, matando pessoas que eles chamam de comunistas. Está acontecendo agora, vão se informar, né, nas Filipinas. E o cara é muito doido. Bom, gente, então, quais são os outros elementos? E com isso também eu encerro, nós já passamos do nosso tempo para variar, mas que bom que vocês ficam, né? Então, porque assim, a aula, né, tá boa, né? Tá boa para mim, porque eu continuo falando, tá boa para vocês, vocês continuam assistindo, então tá bom demais. Né? Mas, assim, além, então, você tem o primeiro elemento, a uniformização, que é isso que a gente trabalhou amanhã. Amanhã nós vamos acelerar já de posse dessas teorias todas, a gente vai então caminhar para os outros elementos. Então você tem a uniformização, né? O segundo, se quiserem anotar aí, é a lógica binária subalterna. Lógica binária subalterna. O terceiro é o universalismo europeu. Então, uniformização, lógica binária subalterna, universalismo europeu. O quarto, a linearidade histórica. Linearidade histórica. O quinto, o individualismo, a invenção do individualismo. E o sexto, a transformação da natureza em recursos naturais. Então, vou escrever só recursos naturais. Beleza? Professor, repete todos aí rapidinho, por favor, para ver se anotei tudo certinho. Vamos lá. Uniformização. Agora não sei se vai ser na mesma ordem que eu falei. Mas uniformização, lógica binária subalterna, universalismo europeu, né, individualismo, recursos naturais. E está faltando um. Eu pulei algum. O que eu pulei aí, gente? Linearidade. Linearidade histórica. Isso. Linearidade histórica. Então, 6. Beleza? Amanhã, então, a gente continua. Vamos almoçar agora. Eu estou morrendo de fome, vocês devem estar também. Até mais, então. Amanhã nós estamos juntos de novo. Um abraço. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau. Tchau, professor. Professor, Até obrigado. amanhã. Valeu, professor. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Tchau, professor. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado.